Hoje, a palavra de Deus vai nos ensinar sobre a importância da oração. Meditemos a palavra de Deus deste domingo. Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação aos queridos radioouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e da Web Rádio Nossa Mãe de Ibirité, nossas parceiras na evangelização. Neste 29º domingo do Tempo Comum, nós temos como palavra de Deus Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 13, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 2, e Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Na primeira leitura, nós temos esta cena na qual Israel combate os amalecitas, e enquanto Moisés está de braços abertos, rezando e intercedendo a Deus, Israel vence os amalecitas. Israel vence a batalha. Em dado momento, Moisés fica cansado, então dois companheiros seguram os braços de Moisés para que ele possa continuar intercedendo, rezando, e daí Israel vence a batalha. O paralelo desse texto está justamente no Evangelho, onde Jesus conta esta parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre, de sermos perseverantes na vida de oração, desta viúva que vai diante do juiz pedir, clamar para que lhe faça justiça. E apesar da demora do juiz, esse juiz faz justiça para com esta viúva, e aí Jesus compara com Deus, que Deus também fará justiça para com seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele, e fará justiça bem depressa. Então, a necessidade de rezar sempre. Então, a primeira leitura nos ensina que quando nós rezamos, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus por meio de uma vida de oração, é muito mais fácil a gente vencer as dificuldades e as batalhas que temos na nossa vida. E que Deus não é esse juiz injusto que demora a escutar as nossas preces. Não. Deus, ele é a plena justiça, ele escuta a nossa oração, ele escuta o nosso clamor e ele fará justiça. Então preste atenção neste detalhe, porque muitas vezes nós rezamos, pedimos inúmeras coisas a Deus que não nos farão bem, que não nos acrescentarão absolutamente nada na nossa vida espiritual ou na nossa salvação, e por isso mesmo Deus não atende. Mas aquilo que é justo, aquilo que é necessário para que a gente possa ser santo, para que a gente possa ser mais de Deus, Deus prontamente atenderá. Deus prontamente atenderá. Então que a gente possa fazer, a gente possa perseverar na nossa vida de oração. Que essas duas leituras nos ensinam o valor inegociável da vida de oração na vida de um cristão, na vida daquele que é discípulo e discípula de Jesus. Por quê? Porque a vida de oração nos coloca em sintonia com a vontade do Pai. Então, a partir destas duas leituras, peçamos a Deus a graça de perseverar constantemente na nossa vida de oração, na nossa comunhão com Deus. E a segunda leitura vai nos mostrar um caminho para a nossa vida de oração. A segunda leitura, Paulo exorta a Timóteo a permanecer firme naquilo que ele aprendeu e que ele aceitou como verdade. Então, vale ressaltar que esta carta ela já está sendo escrita num contexto em que existe um depósito da fé, então existem outras doutrinas correndo por dentro da igreja. E aí o autor desta carta, instrui a Timóteo, que é coordenador da comunidade, a estar perseverante naquilo que aprendeu por primeiro. E lá no versículo 16 vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, argumentar, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então está aqui uma dica daquilo que nós precisamos rezar. Rezar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é um livro de ciência, não é um livro de história, mas é um livro de catequese.
foi escrita para nos suscitar a fé em Deus, para nos suscitar a comunhão com Deus, e foi escrita também para nos educar numa vida de justiça. Em outras palavras, nos educar no bem, na verdade, no amor. Se você deseja descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, como que você vai ser uma pessoa melhor, mais justa, mais fraterna, mais parecida com Jesus, aí você pode ir no Evangelho, você pode ir nas Sagradas Escrituras, que você vai encontrar uma mensagem de fé que te encaminha nessa direção. Então daí faço sempre essa sugestão. Por que não rezar a palavra de Deus todos os dias de nossa vida? Tirar 20 minutinhos para a gente fazer a leitura orante da palavra de Deus, pegar o evangelho de cada dia, lê-lo pausadamente, meditar esse texto, a partir daquela palavra que mais me chamou a atenção, rezar, conversar com Deus, e a partir dessa palavra, daquilo que Deus me interpelou por meio dessa palavra, assumir um gesto concreto e praticá-lo no meu dia a dia. Com certeza a nossa vida seria transformada, com certeza nós seríamos mais justos. E aqui entendo justiça, estarmos justificados diante de Deus, não somente nesse aspecto, mas estarmos ajustados àquilo que Deus quer para cada um de nós. Se nós não gastarmos tempo meditando a palavra de Deus, nós não nos ajustaremos àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então aqui fica uma dica, que nós possamos gastar 20 minutos todo dia, lendo, meditando, rezando a palavra de Deus, e haveremos de ser formados na justiça de Deus. Haveremos de ser formados e configurados à pessoa de Jesus Cristo, Verbo eterno de Deus, palavra eterna do Pai, que se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse 29º domingo do tempo comum, peçamos a Deus que nos conceda estas graças. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre a vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, e a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que também nos cede esse espaço. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com todos os seus familiares. Dê o seu likezinho, teça o seu comentário, para que o YouTube possa entender que esse vídeo tem relevância e possa espalhar mais esse vídeo para todas as pessoas. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e até o próximo programa, O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.